Fala, melhores, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Eduardo Cordeiro e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que está em alta hoje no momento e muitas pessoas acabam perguntando sobre, e eu decidi então fazer um vídeo falando sobre dois assuntos importantes na área de desenvolvimento pessoal. Isso mesmo, nós precisamos evoluir, nos desenvolver, e como fazemos isso e quanto é importante isso na nossa vida para fazer a diferença ou para nos ajudar a melhorar cada vez mais o nosso nível. Bom, as duas áreas que eu vou te falar hoje é sobre comunicação e sobre relacionamentos. Eu vou tentar aqui de alguma forma falar o como eu fui praticando ao longo do tempo, qual foram as estratégias que eu acabei usando para melhorar tanto a minha comunicação quanto os meus relacionamentos sociais, e começar a mostrar para você o porquê muitas pessoas evoluem, outras estagnam na vida e outras acabam patinando e retrocedendo, exatamente porque não colocam essas duas habilidades como prioridades na sua vida. E a gente vai começar falando pela comunicação, o que a comunicação pode te ajudar e como ela vai fazer para que você tenha cada vez mais um resultado maior naquilo que você busca. A comunicação ela pode ser feita de três formas, tanto na forma falada, como na forma expressada no seu corpo, né? Quando nós nos expressamos, como quando nós falamos ou quando nós escrevemos alguma coisa. Tanto é que, não sei se para você é a mesma coisa, mas para mim é. Geralmente quando você manda uma mensagem para alguém, ela é fria, ela é vazia, ela é escrita, ela é vazia. Então você não tem sentimento na mensagem, dependendo da forma que você escreve. E dependendo da forma que a pessoa lê a sua mensagem, ela pode ter várias interpretações. Então, depende como você se comunica com a pessoa de forma escrita ou como você se comunica com a pessoa de forma falada, e até mesmo na leitura corporal da pessoa, nas suas expressões faciais, quando a pessoa está falando com você ou não. Isso faz toda a diferença. Porém, poucas pessoas acabam olhando para isso, acabam dando atenção para isso, acabam percebendo o quanto isso as atrapalha. Às vezes a pessoa está numa entrevista de trabalho e ela não percebe o quanto a sua comunicação pode prejudicar. Às vezes usando algumas manias, algumas gírias, algumas palavras que não cabem naquele momento, enfim. Infelizmente, as pessoas acabam não moldando isso e não prestando atenção nisso, e por isso elas acabam perdendo algumas oportunidades. Outra feita também é quando as pessoas acabam enviando um e-mail ou uma mensagem via WhatsApp, que é o que nós usamos normalmente, que virou até o nosso meio mais rápido de comunicação. Às vezes a pessoa manda um áudio e ela não consegue se expressar no áudio, então ela fala, bom, eu vou escrever uma mensagem. E quando ela escreve uma mensagem, a expressão que ela está colocando, a forma que ela imagina e pensa, não é a forma que ela consegue colocar nas palavras. E também não é a forma que a outra pessoa que está lendo a mensagem acaba ouvindo, acaba lendo e fazendo com que isso tenha outro sentido. E aí, essa falha na comunicação pode gerar algum tipo de atrito, desconforto, enfim. O quão é importante você se comunicar bem e você usar a comunicação a seu favor. Como eu faço, ou como eu comecei a fazer para melhorar a minha comunicação? Eu comecei a ler vários livros de desenvolvimento pessoal, livros que poderiam me dar orientações naquele segmento que eu estava atuando ou que eu precisava melhorar. Desenvolvimento pessoal, eu já li vários livros sobre finanças, eu já li vários livros sobre como você se relacionar melhor com os seus liderados, enfim, livros de liderança, eu já li vários livros, e todos eles falam desses dois aspectos que é de suma importância, tanto no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento intrapessoal, que é o seu relacionamento com você mesmo, e a sua comunicação. Se essa comunicação não for limpa, não for polida, ela não for muito bem clara para aquela pessoa que vai interpretá-la, né, que vai fazer com que a sua interpretação traga a clareza e a comunicação naquilo que vocês precisam, a probabilidade de você atingir algum tipo de resultado positivo é muito pequena e negativo se torna muito maior. Bom, por que eu vim falar sobre comunicação e sobre relacionamentos? Hoje eu vivo em outro país, uma nova cultura, várias línguas diferentes. Você chega aqui, tem o inglês, você chega aqui, tem o espanhol, enfim, tem o francês, tem várias línguas que você acaba falando com outras pessoas. Mas, quando cheguei aqui, eu não conseguia nem falar o meu português direito, que dirá falar outras línguas. Então eu fui lapidando isso com o passar do tempo. Mas mesmo não conseguindo me relacionar com as palavras
ou me comunicar diretamente com as palavras, de alguma forma eu buscava me comunicar com as pessoas de algum jeito que elas me entendessem e que eu conquistasse o resultado ou aquilo que eu estava buscando. Bom, quando você se dispõe a fazer algo que torne mais prazeroso para todas as pessoas envolvidas, isso se torna muito mais gratificante. Então a pessoa acaba te ajudando, entendendo que você tem essa limitação. Agora, quando você leva tudo a ferro e fogo e quer fazer com que isso vire uma guerra, uma briga de embates, automaticamente você não tem sucesso naquilo. Então, quando você tem uma necessidade de se relacionar melhor ou de comunicar melhor aquilo que você quer expressar, busque conhecimento naquilo, busque se alimentar daquilo que você quer se transformar. Bom, eu queria desenvolver a minha habilidade em liderança, então eu buscava conhecimento dentro dos livros e como um livro me passava a informação e a minha comunicação intrapessoal, o que a minha mente pensava, eu transformava nas minhas atitudes, nos meus hábitos diários e por isso eu conquistava tal resultado com os meus liderados. Assim, era na área das finanças, quando eu comecei a aprender finanças e assim sucessivamente em todas as áreas que eu acabei colocando foco, energia e falando, bom, isso aqui eu preciso desenvolver e preciso aprender. A primeira coisa é comunicação, se comunicar de forma bem. E os livros é a melhor receita para isso. Você pode procurar qualquer técnica de oratória, qualquer coisa aí em canais de YouTube, como você vê esse conteúdo aqui. Isso é de suma importância também e é importante. Mas nada melhor, no meu ponto de vista, como os livros de autoajuda, livros que muitas vezes falam de finanças, mas em vários casos, o foco principal dele é mudar a sua mentalidade e o seu comportamento. E as finanças vai se transformar em algo automático. Vai ser consequência daquilo que você aprendeu a desenvolver tais habilidades. Fechou? E agora a gente vai para o próximo passo, que é aprender sobre relacionamentos. Bom, no tópico dos relacionamentos, eu tenho que te dizer que o que mais atrapalha cada um de nós a nos relacionarmos com o próximo são as nossas atitudes, são os nossos hábitos que nós geramos durante a vida toda. Isso foi construído ao longo do tempo. Nós não agimos como agimos simplesmente aleatoriamente. Nós agimos como agimos porque fomos moldados em um ambiente. E dependendo do ambiente que você foi moldado, é como você se relaciona com as pessoas. Infelizmente, nós passamos vários anos da nossa vida sem entender isso. Muitas vezes nós nos perguntamos por que algumas pessoas não conseguem se comunicar conosco na forma de nos relacionarmos. Nós não conseguimos entender porque muitas vezes somos isolados ou porque muitas vezes até algumas pessoas acabam nos evitando. Exatamente porque entre o atrito, o combate, eles preferem, no caso, as pessoas preferem se isolar, exatamente porque nós não percebemos aquilo que fazemos. Durante muitos anos da minha vida, eu não conseguia perceber que alguns hábitos que eu tinha vindo do passado me atrapalhavam muito nos meus relacionamentos interpessoais. Então eu tinha facilidade de criar novos relacionamentos, mas eu não tinha facilidade de durar esses relacionamentos por muito tempo, até porque muitas vezes eu queria o meu ponto de vista, e isso é o que a maioria das pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas querem o seu ponto de vista e não entender o ponto de vista do próximo. É isso que atrapalha a maioria dos relacionamentos. Então, se você vai se relacionar com alguém, e aqui, só para deixar claro, eu não estou falando de um relacionamento pautado na parte emocional, na parte de amor, conjugal, não. Eu estou pautado num relacionamento social. É quando você vai se relacionar no seu trabalho, é quando você vai se relacionar na escola, é quando você vai se relacionar na igreja ou em qualquer área social que tenha indivíduos, pessoas que você vai se comunicar, enfim. Por que muitas vezes nós não atingimos o resultado que queremos em alguma área? Exatamente porque nós não entendemos o lado do próximo. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, e isso é nítido, nós precisamos entender que o próximo também tem as suas virtudes, tem as suas vantagens, desvantagens, o seu ponto de vista, e é necessário compreender por que ele tem essa visão. E entendendo a visão do próximo, tentar colocar de uma forma, se houver necessidade, de uma forma clara e de uma forma muito respeitosa, o seu ponto de vista. Mas o que mais acontece conosco é que nós queremos, antes de ouvir o que a pessoa falou, antes de
prestar atenção não só naquele momento, mas de pesquisar se aquele assunto ou se aquilo que está sendo abordado, falado, comunicado nesse relacionamento faz sentido, nós já colocamos um achismo na frente. Não, eu acho que é assim. Não, eu já ouvi falar daquele jeito. Bom, o achar e ouvir falar não quer dizer que temos certeza, que temos a clareza daquele assunto ou daquele argumento. Então, se alguém já buscou um conhecimento e tem um pouco mais de base, estrutura sobre aquilo, bom, é melhor então eu entender um pouco mais, se eu não tiver domínio sobre aquilo, e falar, bom, outra hora eu posso ver se eu dou um pouco mais de atenção nisso aqui e posso até concordar com aquilo que você está dizendo. Isso acontece na maioria dos casos quando você chega num novo emprego, quando você está fazendo um trabalho na faculdade, enfim, onde precisa interagir mais pessoas, muitas vezes, para colocar o seu ponto de vista, aquilo que você disse não é aquilo que a pessoa interpretou, aquilo que a pessoa captou quando você falou. E isso existe em muitos casos. E por isso, muitas vezes, alguns liderados não se dão bem com seus líderes, muitas vezes algumas pessoas não conseguem avançar para um próximo nível porque elas travam ali, porque não conseguiu, a outra pessoa não conseguiu captar o que foi passado, ou o que foi falado, ou como foi orientado. O que eu quero dizer para você é, 80% das coisas que acontecem na nossa volta depende de pessoas. Então, se nós não nos relacionarmos muito bem, se a nossa forma de entender o próximo e do próximo entender cada um de nós for muito clara e objetiva, nós vamos estagnar. Exatamente porque nós precisamos das outras pessoas. Nós somos o tempo todo avaliados. Nós somos avaliados pela sociedade, nós somos avaliados pelos nossos familiares, nós somos avaliados por nós mesmos muitas vezes, fazemos autocrítica. E quando fazemos autocrítica e não colocamos isso em prática, isso nos atrapalha. E isso nos atrapalha em todos os sentidos. Nos atrapalha a chegarmos mais longe, nos atrapalha emocionalmente, porque nós acreditamos que existe alguma situação que não está correta e nós não conseguimos compreender o porquê que não conseguimos evoluir na vida. Isso nos atrapalha em todos os aspectos. Emocional, espiritual, nos atrapalha no aspecto físico, porque quanto mais nós pensamos em por que algumas coisas não acontecem, não temos clareza, nós não conseguimos achar um caminho para isso, ou uma solução para isso, nós nos sentimos frustrados. E a frustração faz com que nós nos sentimos cada vez mais deprimidos, mais angustiados, abatidos, enfim. Então, entender que essas duas áreas da nossa vida faz toda a diferença para evoluirmos, vai fazer com que você dê um salto de performance cada vez maior, cada vez mais perto daquilo que você deseja e almeja. Precisamos entender que a nossa vida nós não conseguimos viver, nós não somos seres indivíduos sozinhos, que conseguimos morar em ambientes sozinhos. Nós precisamos nos relacionar com alguém, nós precisamos nos comunicar com alguém, nós precisamos ter uma sinergia, ter uma forma de fazer com que essa interação traga resultado em todos os sentidos. Até porque nós vivemos em sociedade e essa sociedade precisa se comunicar muito bem. Bom, se você quer de alguma forma realizar coisas grandes na sua vida, fazer com que a sua vida tenha sentido e você viva o seu propósito, você tem que colocar essas duas áreas como prioridades na sua vida para você desenvolver, para você aprimorar. E aí sim você vai começar a perceber que a vida vai ter cada vez mais sentido, entendendo que você respeita a outra pessoa, ao mesmo tempo essa pessoa te respeita, você sabe se comunicar com ela com palavras claras, gentis. Eu sempre uso uma expressão que falar a verdade para alguém não necessariamente precisa ser tão aquela verdade forte, impactante, que faça com que a outra pessoa se ofenda ou até mesmo se machuque. Você pode falar que uma pessoa é mentirosa sem chamá-la de mentirosa. Você pode dizer, olha, você é um mentiroso. Como você pode dizer, olha, será que você está falando a verdade? Olha, as duas formas de falar que alguém está mentindo, mas não sendo tão agressivo, não sendo tão uma pessoa tão arrogante na forma de falar. Falar com as pessoas muitas vezes tem até aquela expressão, eu sou assim, aprendi desse jeito e não vou mudar. Ok, sem problema nenhum, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Eu comecei a fazer isso na minha vida, confesso para vocês que é um processo longo, não é da noite para o dia, até porque, como eu já disse, o ambiente faz com que nós venhamos ter aquele tipo de comportamento. Então você precisa voltar na sua mente qual foi o ambiente que você foi
cuidado quando você era criança, na sua infância, nos momentos de adolescência, qual foi o ambiente que você foi gerado ali, o que te agregou esse ambiente? E aí começar a lapidar essas situações e entender que se você quer seguir adiante e transformar o resultado, se a vida que você vive hoje não é a que você quer continuar vivendo, faça como o Einstein disse. Ele disse que você querer ter novos resultados fazendo as mesmas coisas, usando os mesmos hábitos, isso é insanidade. Então use essa frase e comece a ter novos hábitos, desenvolver novas habilidades, para aí sim você conquistar novos resultados. Bom, eu sou Eduardo Cordeiro e se você gosta desse conteúdo, comenta, compartilha, ative o sininho para todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, você receber as notificações aí e aí continuar nos acompanhando cada vez mais. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.